Gente, boa noite. Desculpe nossa essa adaptação. Não tem. Mas a gente vai falar também um pouco disso, né, nessa noite. Mas inicialmente eu quero agradecer a Ana, agradecer pelo convite, agradecer a todos vocês nessa casa, por nos receber aqui novamente. Essa casa tão bonita, de uma energia tão boa, que aliás, né, é uma casa centenária, 1922, a Semana de Arte Moderna de São Paulo, aqui no Dourado, estava se fundando uma casa de estudo. E essa casa, inclusive, os dirigentes, né, as pessoas que tocam aqui, a maioria delas, pelo menos, me levaram a contestar outro dia o pessoal que estava debatendo. O Haroldo Dutra fez uma palestra dizendo que o espiritismo não tinha renovação, que era só velhos, que toda casa de seis não encontrava velhos, principalmente no. Eu falei, olha, eu visitei uma casa, conheci uma casa, e essa realidade não é verdade. É uma casa tocada por jovens. Falando jovem porque eu estou me tomando uma referência. É uma casa, né, tocada por jovens, levada pela maioria de jovens, que tem uma energia maravilhosa e que prova que a renovação acontece sim. Só que ela acontece no momento certo. Não é como no nosso caso, eu, por exemplo, que sou fui criado no tempo do catolicismo, que pequenininho tinha que ir para a missa, tinha que rezar o terço, e era obrigado. A gente vive uma doutrina de liberdade. Então os filhos vão chegando quando eles veem os exemplos, quando eles veem, né, que as coisas estão dando certo, aí no tempo certo. Né? Mas é isso. Então eu quero agradecer muito por essa oportunidade. E por que a gente sempre agradece? Né? Quem vem falar, a maioria dos que vem aqui para falar alguma coisa agradece. Por quê? Porque isso instiga quem vai falar. Né? Para eu falar sobre esse tema, eu tive que estudar. Eu fui obrigado a estudar, a pesquisar, fui obrigado a pensar. Né? E por isso que nós vamos falar do pensamento como força criadora. Por que a gente pensa? Quais as certezas que o pensamento nos dá? Né? O que nos leva a pensar? E por que o pensamento é uma força criadora? O que significa o pensamento? Se a gente for no dicionário, nós vamos encontrar que a palavra pensar vem do latim, pensare, que significa pesar, avaliar, comparar, medir. Tudo isso são sinônimos de pensar. Então é isso que a gente faz quando a gente pensa. E se a gente observar, tudo que foi criado por nós, pela humanidade, nesse planeta, depois que nós começamos a nos movimentar, tudo existiu primeiro no pensamento. Essa cadeira, ela virou cadeira um dia concretamente, mas antes disso ela foi pensada por alguém. Né? Esse celular, essa água que foi engarrafada, né? O copo, a mesa, o prédio, a cidade, o estado, tudo que se movimenta, tudo que não movimenta está em cima da terra, que não é da natureza, que foi criado pelo homem, pelos humanos, foi pensado antes de chegar aqui. Então, o pensamento é a única certeza que a gente tem de estar aqui. Né? Baseado naquele filósofo francês, o René Descartes, no século XVII, depois de muita angústia, de muita pesquisa, de muito elaborar o que, né, da onde eu vim, ele chegou àquela frase célebre, a maioria de nós conhece, que é: penso, logo existo. Então, eu tenho certeza que estou aqui. É a única certeza que eu tenho. Vocês podem até ser
fruto da minha imaginação. Pode ser que vocês não estejam nenhum aí. Ninguém. E que eu estou imaginando isso. Quando a gente sonha, a gente não cria essas realidades, né? A gente não imagina lugares, histórias que nunca aconteceram, como a gente imagina, né? A gente nunca viveu completamente a história. Então é isso, o pensamento, mas ele me dá essa certeza. E eu preciso. E aí começam as perguntas. Esse assunto, para vocês que eu tive que você vai pesquisar, e é complicado. Porque todos os filósofos, todos os técnicos, estudaram a questão do pensamento. Na doutrina espírita, são mais de 100 livros que eu vi, deve ter mais. Eu tomei contato, não li nem de todos, claro que não, mas que falam do pensamento. Chico Xavier, André Luiz, decorre sobre o pensamento, Emmanuel, todo livro, quase todo livro espírita que você pega, né, que fala de doutrina, de teoria, não é romance, tem alguma coisa que fala e que passa sobre o pensamento. Física, biologia, todo mundo estuda o pensamento. Então, pegar tudo isso, sintetizar tudo isso, para falar em 40 minutos, 1 hora, e ainda, né, descontar 10 minutos de atrapalhação com a tecnologia e tal, né, é complicado. Então a gente vai tentar, eu vou fazer aqui, nós vamos, né, refletir juntos sobre algumas questões, né, que nos levam a pensar. Se o pensamento é matéria, se ele é imaterial, se ele é parte do espírito. E o que, né, inicialmente, como é que a gente chega, a gente pensa em alguma coisa? A gente normalmente recebe um espírito. Alguma coisa chama a nossa atenção. Um problema, né, uma incerteza, uma dúvida, isso põe a gente para pensar. Todos nós pensamos a partir daí. Se essa dúvida, se essa incerteza for um pouco mais latente, despertar a nossa curiosidade, aí a gente começa a pesquisar, a investigar sobre aquele assunto. Pergunta para alguém: você já ouviu falar disso? Aquilo está na sua cabeça. Ou vai buscar alguma documentação, ou vai no Google, né? São Google, lá, que sabe do Google. A gente vai pesquisar para chegar a alguma informação daquela curiosidade que nos atingiu. Feito isso, quando a gente tem já tem a curiosidade, aquela incerteza, aquela dúvida, vai lá, pesquisa, encontra alguma coisa que fala sobre aquilo, a gente começa a acumular aquilo, e a partir daí, com a informação na mão, a gente formula hipóteses. Ah, deve ser isso. Ah, deve ser aquilo. Né? Começa a elaborar. A partir da elaboração, a gente normalmente chega a uma conclusão. E aí forma uma opinião. Ah, eu sei do que se trata. Isso assim, eu sei do que se trata. Por quê? Porque eu pensei inicialmente, depois eu pesquisei, depois eu elaborei as hipóteses e cheguei a uma conclusão. Aí eu tenho uma opinião formada. Eu faço a crítica e formo uma opinião a respeito daí. Muitas vezes alguém nos pergunta de algum assunto: o que você acha da guerra de Israel com o Hamas? Olha, eu não tenho uma opinião formada a respeito. Hoje é difícil isso, né? Porque com o advento da internet, todo mundo tem opinião sobre tudo, mas a maioria das opiniões não chegam a lugar nenhum. Né? A gente tem comentarista
do esporte, né? Tem técnico de futebol que nunca viram uma bola, tem jornalistas que nunca escreveram uma linha, tem uma série de coisas. A internet é democrática, então ela proporciona tudo isso, mas ao mesmo tempo a gente tem que filtrar. Então, esse é o caminho, né, que nos leva, que traz o pensamento até a nossa mente e que nos leva a pensar. Agora, como que isso acontece? Como que isso processa dentro da mente? O que acontece? Quando a gente tem a dúvida, qual o processo que se passa dentro do cérebro? O cérebro, o nosso cérebro, para a gente exemplificar, ele é muito comparado ao computador. Claro que ele surgiu primeiro, mas hoje a gente fala que o cérebro funciona como um computador. Na verdade, é o computador que copiou, né, a mecânica do cérebro. Ou não sei qual, né? A gente sabe qual nasceu primeiro, não é o caso do ovo da galinha, mas a gente um copiou o outro. Então, no computador, nós temos uma máquina, que a gente chama de hardware, né? Cérebro informático. Então, é assim, né? E tem os programas que movimentam a máquina, que a gente chama de software. Né? Você falou agora de Android, eu não entendo nada. Você usa o iPhone, que é um outro programa. Então, esses programas movimentam a máquina. O cérebro é mais ou menos a mesma coisa. Nós temos a máquina, que é aquela capacidade instalada, que eu estava falando agora, né? O cérebro é a nossa capacidade instalada, a nossa máquina. Agora, o que a gente explora dele ainda é ínfimo. Ele tem um potencial gigantesco. E a gente tem os programas. E esses programas que são elaborados pelo pensamento. Né? O pensamento é elaborado. Então, do ponto de vista da física, da biologia, nós aprendemos da seguinte maneira. A informação chega ao nosso cérebro, daquela dúvida, né? E ela, como é que ela chega? Ela chega por fluxos elétricos, da mesma forma que chega no computador. Quando uma informação entra dentro da máquina, no computador, ela chega com fluxos elétricos. Dessa forma, também ela chega no nosso cérebro. Essa informação, ela chega bruta, o fato, né? A informação bruta. Aí a gente começa aquele processamento. Eu falei, né? Pesquisa, tal. Esse processo já é dentro do cérebro. Então, o cérebro começa a processar a informação, a buscar o significado, né? A desenvolver reações. Então a gente isso me agrada. Todo esse processo que acontece com a informação dentro do cérebro é um processo químico. Então, ela chega por pulsos elétricos, ela é transformada por processos químicos. E esse conjunto, esse processo dos pulsos elétricos e da química formam a nossa matéria mental, o nosso conteúdo mental. Quando isso está formado, né, tudo dentro do nosso cérebro, esse conteúdo mental, entra uma outra coisinha que chama vontade. A vontade movimenta tudo isso. Esse é o processo do pensamento dentro da nossa cabeça. Aí, quando o Kardec, quando Allan Kardec fala que o espírito, né, fala do espírito como um princípio inteligente, em que o pensamento é simplesmente um atributo do espírito, ele está usando o pensamento como informação. Nesse caso, como inteligência como informação. Então, nesse caso, o pensamento não é matéria. Ele é imaterial. Mas depois daquele processo
né? Eu falei que o pensamento se transforma em matéria mental, em conteúdo mental. Ele passou por um processo eletroquímico dentro do nosso cérebro, aí ele é matéria. Então veja, né? Uma coisa, o pensamento. Quando a gente fala do pensamento, a gente está falando genericamente de todo esse processo. Então, na verdade, nós vivemos num universo de ondas, carregado de ondas. Até as partículas, quando a gente fala da matéria, eu falei dessa matéria, de qualquer outro material, da parede, a gente sabe que a menor partícula da matéria é o átomo. Dentro do átomo você tem elétrons e prótons, né? Tem a galera, vocês estão mais próximos da escola, né? A galera da aula de física, sabe que eles se atraem, que eles circulam com energia. Então, a matéria, na verdade, é uma energia em forma densa. Mas nós temos muita matéria, muita energia, muitas ondas em todos os ambientes. Aqui, por exemplo, a gente não enxerga. Se a gente enxergasse, aqui está um emaranhado de sinais, de ondas. Está chegando ali a internet com um sinal eletromagnético, está chegando nas nossas cabeças, né? Os sinais, o pensamento está movimentando os sinais de ondas, né? Da vontade, e assim sucessivamente. Então, nesse contexto, o cérebro surge como um aparelho, eu falei que ele é uma máquina, ele é um aparelho que é um emissor e um receptor de sinais. Assim como esse aparelho. Esse aparelho aqui é um emissor, está mandando essas imagens agora para as pessoas que estão assistindo, local, e ele está recebendo também a informação que eu estou passando aqui. É o mesmo processo que acontece no nosso cérebro. Nós recebemos e emitimos. E nós recebemos e emitimos em ondas cerebrais. Toda a energia é transportada, toda a energia se movimenta por ondas. As ondas sonoras se movimentam onde tem nada. As ondas mentais da vontade se movimentam através de um fluido que nós já estudamos, que conhecemos, né? É um fluido que está em todo o universo, é um fluido cósmico universal. É da onde os espíritos tiram a matéria, né? Para edificar, para projetar imagens, para construir aquelas edificações que o Chico Xavier, o André Luiz, né, falam no nosso lar, por exemplo, na colônia. É onde eles tiram as matérias para quem é vivente, muitas vezes vê pessoas, né, vê a imagem da pessoa ali, ela está usando essa matéria, que é uma matéria etérea, né? Ela não tem a densidade, eles não usam a densidade que a gente tem do que nós vemos na matéria do corpo, físico, né? Mas é matéria. Estou falando que toda energia é transmitida por ondas, inclusive a energia elétrica. A energia, obviamente, tem cabos, tem fios e tudo, mas isso foi uma questão econômica. Lá no início, Estados Unidos, quando estava na briga, tem um vídeo no YouTube que a gente tem interesse para assistir, que chama Guerra das Correntes. Thomas Edison, né, que conhece o Lambda, na verdade ele desenvolveu um processo de captar e transmitir energia elétrica. Até então não se conhecia. Mas paralelo a ele tinha um outro cientista, também nos Estados Unidos, chamado Tesla, a cidade dele. E eles ficaram numa disputa. Um desenvolveu as correntes alternadas, o outro desenvolveu a corrente contínua. Então, um queria sobrepor sobre o outro. Então, é uma questão econômica. O Estado americano, né, é o pai do capitalismo ao extremo, então ali tudo é dinheiro, tudo tem que ser pago. Né? E eles queriam vender, vamos lá e vender essa energia.
O Edison foi financiado por um banco, a gente conhece o nome, chamado JP Morgan, né? Na época, não sei se ele já tinha o banco, mas era um jornal, que também fabricava carros do Edison. Então ele acabou sobrepondo ao Tesla. Esse foi um dos caminhos que ajudou ele a sobrepor ao Tesla, e ele acabou desenvolvendo um meio de distribuir a energia por cabos. Mas a energia é possível, ela propaga em ondas, e a gente poderia ter desenvolvido uma forma de capital, mas aí ficaria mais difícil, né, medir e cobrar. Enfim, tudo leva a isso. Mas, hoje, por exemplo, a gente tem a energia solar, que capta a energia fotovoltaica, que capta painéis, e transmite o mercado, né? Que é o meio usado dessa energia. Então, dessa forma, um escritor chamado Hernani Santana escreveu um livro chamado Universo Vivo. E o espírito que editou esse livro chama Paulo, espiritual. Aí ele fala dessa ação mentomagnética. Fala assim: o pensamento é uma radiação da mente espiritual, dotada de ponderabilidade e de propriedades quimio-eletromagnéticas. Eletromagnéticas são as ondas de rádio, né? As ondas que nos trazem o sinal do rádio, da televisão. Essas são as ondas eletromagnéticas. Quimio-eletromagnética constituída por partículas subdivisíveis ou corpúsculos de natureza fluídica, configurando-se como matéria mental viva e plástica. O pensamento é material, é energia, é material. Partindo da mente e elabora essa radiação, ele se difunde por todo o cosmos. Todo o cosmos orgânico. Primeiro, através do centro coronário, espraiando-se depois pelo córtex cerebral e pelo sistema nervoso, para afinal atingir todas as células do organismo que está emitindo e projetar-se no exterior. Então, quando a gente pensa, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: quando a gente pensa alguma coisa, primeiro acontece todo aquele processo que eu falei. Depois desse pensamento transformado em matéria mental, em energia, ele percorre todo o nosso corpo e aí ele sai. Então, dá para ter cuidado com o que a gente pensa? Né? Chama a atenção, pensar. É interessante isso. André Luiz também fala, em vários, até livros intitulados Título do Pensamento. Mas ele fala no livro Ação e Reação que o pensamento é uma força viva e atuante que procede da mente, e aqui ele fala da velocidade. Qual é a velocidade do pensamento? Ele fala, não se conseguiu ainda medir, mas André Luiz fala que a velocidade do pensamento supera a velocidade da luz. Alguém lembra qual é a velocidade da luz? É a coisa mais veloz que a gente conhece, 300.000 quilômetros por segundo. Essa é a velocidade da luz. Disse mais que cada um viajar na velocidade da luz. Por quê? Se a gente tem planetas que estão a não sei quantos anos-luz da Terra, e o pessoal pretende chegar lá, ou a gente vai viajar na velocidade da luz e vai chegar lá mais rápido, né? Porque o planeta que está a 300 anos-luz da luz, para viajar na velocidade da luz, chegar lá, teria que sair daqui agora, e ia chegar lá daqui a 300 anos.
Então, e se nós vamos viajar por todo o espaço, o veículo que nós vamos usar não é, aliás, a velocidade que nós vamos usar não é a velocidade da luz. Né? Que tal o pensamento? Felizmente, ou infelizmente, a ciência ainda não consegue medir a velocidade do pensamento, né, em experiências comprovadas, comprovatórias do ponto de vista científico. Eu falo, infelizmente, porque a gente não tem, ainda não chegamos, vamos chegar. Mas talvez a gente chegue, como eu falei antes, da questão econômica, seria interessante que a gente chegasse nisso num momento em que a questão econômica não importe tanto mais para nós. Porque já imaginou, hoje, se desenvolver um equipamento que consegue captar e emitir os sinais do pensamento, e alguém formata isso num coisa e começa a vender, começa, né? Porque vai ser assim. Se for hoje, tudo é assim, né? Alguém capta água, armazena água e vende. Alguém capta energia, armazena a energia e vende. Alguém vai captar o pensamento, armazenar tudo isso e vender. E pior, né? Vai olhar para cada um com uma aparelhinha aqui, assim que você está pensando. Já imaginou? Nesse momento não seria interessante. Nós vamos evoluir um pouquinho mais, avançar um pouquinho mais para chegar nisso. Aí passa a ser interessante. Então, Allan Kardec, né, ele fala que o pensamento é um atributo característico do ser espiritual, é um atributo do espírito imaterial e característico do ser espiritual. Ele distingue o espírito da matéria e fala que sem o pensamento o espírito não seria espírito. Então, uma coisa está totalmente ligada e interdependente da outra. Mas ele fala também que aqui que ele fala que a vontade não é um atributo do espírito. O pensamento é um atributo do espírito, a vontade não é. A vontade, segundo Kardec, é o pensamento quando ele chega num grau de energia e é transformado numa força motriz. Então, o que nós falamos lá no começo, da ciência física da biologia. Deu aquela informação de como o processo, recebe a informação, ela é processada e transformada em energia mental. Até que nós tínhamos falado isso aqui na lista em 1880. Que a vontade é um atributo especial do espírito, né? Que a vontade não é um atributo especial do espírito, que ela é uma força motriz transformada pelo pensamento. E que é pela vontade que o espírito imprime aos membros do corpo os movimentos. E aí ele continua dizendo que se a vontade, essa energia motriz, consegue movimentar o corpo, imprimindo esses movimentos que eu estou fazendo aqui, para lá e para cá, né? A partir da minha vontade. Se ela consegue, se essa energia consegue movimentar os elementos do corpo que são materiais, imagina o que ela não consegue movimentar os elementos fluidos. Então aí, odeio. Então a vontade é uma coisa muito forte que nós temos. Ele fala isso, né, na revista, como eu disse, na revista Espírita, número 0 de 1868. Que o pensamento atua sobre os fluidos ambientais da mesma forma, trazem, né, os fluidos ambientais, o fluido cósmico universal, traz e leva o pensamento da mesma forma que o ar propaga o som. Com a diferença
E que o ar e o som só se propaga aonde tem ar. No fato, por exemplo, não propaga. O pensamento não. O pensamento vai até o infinito. Essa interferência da mente sobre as células do corpo físico é que nos leva, que nos propõe, que nos dá a preocupação da gente cultivar bons pensamentos, da gente criar pensamentos. Jesus já falou disso. Jesus, além do horário do diário, no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, Jesus disse: não é que entra pela boca que contamina o homem, sim aquilo que propriamente lhe sai do coração. Claro que o coração aqui é uma simbologia, né? A gente sabe que o pensamento sai da mente. Então, não é o que entra pela boca. Claro que naquele tempo não tinha ainda a industrialização, né? As comidas industrializadas, eles eram puros. Então não era que entrava pela boca, que fazia, que trazia algum mal, assim o que sai. Então o que a gente pensa, o que a gente emite, isso que causa o mal. As ondas mentais, como elas são ondas, é interessante isso, como são as ondas sonoras, as ondas magnéticas, todas as ondas se propagam por movimentos. Então as ondas mentais se propagam também por movimento, né? Quando a gente vê o áudio, né, gravado, né? E aquela onda fazendo aquele movimento. A onda mental faz exatamente isso. E a onda eletromagnética também funciona assim. A onda mais curta, ela vai mais longe. Quem teve rádio, não sei se tem algum que tem rádio. Você tem à noite, só tem FM, né? Que são as ondas médias. O FM é baseado na onda média. E tem o AM também, que é, né? Baseado na onda média. Mas antigamente nos rádios a gente tinha as ondas curtas. E eram nas ondas curtas que a gente pegava emissoras do mundo inteiro, né? Rádio América, BBC de Londres, etc. Por quê? Porque as ondas curtas, elas propagam, elas vão mais longe, elas têm mais força. Porque o movimento, né? Por que elas são curtas? Porque esse movimento, né? Quando a gente fala que nós vamos vibrar boas energias, nós estamos falando desse movimento vibratório das ondas mentais. Então, quando a gente vibra em intenção de alguém, ou em intenção de alguma coisa, boas energias, nós estamos fazendo esse movimento. Essa é a onda vibratória. E os pensamentos puros, sinceros, né? Apegados, realmente com boas intenções, eles saem de nós com ondas curtas. Os pensamentos dos maus, eles propagam de forma mais longa. Os maus pensamentos, eles saem com ondas médias. Então, eles vibram uma intensidade maior, mas eles acabam, não alcançam tanto. Então, os espíritos puros pensam, né, a onda vibratória deles é mais longa. Então, como eu já falei, o fluido, né, o espiritismo nos fala há muito tempo, a questão do fluido cósmico, o fluido cósmico universal é o que propaga as ondas mentais. A gente tem um trabalho de um filósofo chamado Henry Davidson, que chama, tem um livro dele, tese, né? Que chama Evolução Criadora. E ele fala exatamente isso, né? Criação
surge o pensamento, toda vez que nós pensamos, nós estamos criando, mesmo que a gente pense sobre a mesma coisa. E aí ele exemplifica com o círculo, por exemplo. O círculo é um conceito, né? Diferença, um conceito. Quando eu falo de círculo, na cabeça de cada um de vocês passa uma imagem. Vocês fazem a imagem de um círculo. E quando vocês estão fazendo essa imagem, vocês estão criando esse círculo. Vocês já pensaram nesse círculo antes, assim como eu já pensei. Mas quando eu pensei antes, ele era de uma outra forma. Nesse exato segundo que você está pensando sobre o círculo, você está criando, você está renovando. Você está colocando o círculo, que é um conceito antigo, como uma coisa atemporal. Está sendo criado novamente. E se daqui a 10 minutos a gente voltar a pensar no círculo, vamos pensar de uma forma diferente. Porque cada segundo nunca foi vivido antes. Não vai. Nós vamos ter como voltar a esse segundo, a sua da pouco, e nem vamos repetir o futuro. E quando a gente repetir isso, a gente está vendo o que vai acontecer. Nós vamos estar passando. Então essa é a força, é a evolução criadora. E nós sempre estamos renovando. Para o Espiritismo, o pensamento, Kardec coloca isso na Gênesis, né? O pensamento é o elemento nobre, modelador das ações dos espíritos através dos fluidos eternos. O pensamento é a grande oficina, o grande laboratório da vida espiritual. E nós sabemos que nós estamos vivendo uma experiência, vivendo a vida espiritual, uma experiência física. Né? A vida é uma só, a vida espiritual. Nós estamos passando por uma experiência física. Então, o pensamento é o laboratório e a oficina da vida espiritual. O pensamento e a vontade, segundo Kardec, na Gênesis, são para o espírito. Olha só. O pensamento e a vontade são para o espírito e a mão é para o homem. Então, a nossa mão é que executa a nossa vontade no mundo físico. Isso? Quero montar essa cadeira daqui, eu vou usar o quê? As mãos. Ou alguma ferramenta que estenda, né, que amplie a força da minha mão. Se quiser quebrar essa mesa aqui, né? Eu tenho que usar uma ferramenta, mas vou manipulá-la. Então, todas as minhas vontades no mundo físico são executadas com as mãos. Todas as minhas vontades no mundo espiritual são executadas pelo pensamento e pela vontade. Pelaquela energia mental que a gente forma, né, depois do pensamento. Então, a gente tem que pensar se a gente tem que, né, a preocupação nossa de mudar, de criar, de pensar em alguma coisa, quando a gente pensa em alguma coisa, pensar, concluir, transformar aquilo em matéria, e se a gente quer que aquilo realmente se realize, pensar com vontade e intensidade. Pensando com vontade e com intensidade, aquela ideia vai ser plasmada na nossa mente. Quando uma ideia entra e é plasmada na nossa mente, virou uma aprendizagem. A gente aprendeu alguma coisa. E quando a gente aprende alguma coisa, a gente muda. Não falta. Como é que a gente muda? A gente aprende uma coisa que interessa. A gente gosta, a gente acha que nos preenche, nos realiza. A gente muda. Por isso que lá, questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito, né? Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Qual é a resposta? Sim.
frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Fácil, né? O que falta, ele continua respondendo, o que me falta é a vontade. Então a gente pensa, né? Princípio salvo, conhecer a doutrina espírita. Mas e a vontade de mudar? Né? Não é só plasmar a ideia, pensar nela intensamente, ter vontade para mudar. Então, concluindo, pelo menos isso, né? Vamos sair daqui entendendo. Pensamento, como inteligência, como informação, como raciocínio, não é matéria, é material. Os processos mentais que o cérebro realiza com a informação, com o raciocínio, né? Aquelas vibrações que resultam, né? Na matéria mental, das vibrações, das radiações, das fotografias do pensamento, né? Das emanações fluídicas, isso é matéria. Matéria mental. Né? Então, nós, que somos os espíritas, né? Que temos uma vontade, né? Olhamos, né? Agora, nós, ele ainda vai conhecer aquilo, né? Eles ainda vão conhecer a verdade. A gente já conhece, né? Maravilha. Nós, o mínimo que nós vamos fazer é um esforço constante pela nossa renovação mental. Produzir uma matéria mental nova. Para a gente poder, pelo esforço, conhece-se o bom espírita, pelo esforço que ele faz, etc. Né? Para a gente poder, então, por esse nosso esforço, conseguir mudar um pouquinho, avançar um pouquinho na direção de Deus. Porque se a gente, isso aqui é assim, se a gente melhora um pouquinho, tudo à nossa volta melhora. E também não adianta a gente melhorar sozinho e ficar lá na frente olhando para as coisas. Não, a gente tem que avançar que nós somos seres sociais, nós nascemos para viver juntos. É difícil viver juntos, né? Mas a gente nasceu para viver juntos. Nós somos sociais. Nós estamos tudo embolados na cidade. Terra perder vista por aí, está todo mundo. Vai em São Paulo, tem 12, 13, 25 milhões na grande São Paulo, está embolado. E tudo ali, se matando, mas então, tudo isso tem que melhorar para todos nós. Depende de cada um, depende de nós. E não é só aqui. A nossa existência, em que plano a gente estiver, a nossa vida, ela vai acontecer sempre de acordo com o que nós pensamos. Penso, logo existo. Mas tudo que eu fiz, eu pensei. Antes do que eu vou viver amanhã, é o que eu estou pensando hoje. Eu não estou satisfeito com o que eu estou fazendo, eu não estou satisfeito com o lugar onde eu estou. Mas o que você está fazendo para amanhã? Onde você quer chegar? Você quer chegar em Japão Grande? Quantos passos você já deu nesse sentido? Daqui para lá. Né? Você está caminhando nessa direção? Você está fazendo alguma coisa para ser o que você imagina que vai ser, ou o que você quer ser? Onde você acha que vai dar a felicidade? Qual o movimento que nós estamos fazendo nesse sentido? O movimento, um dos movimentos que nós fazer ao pensar, é pensar em situações boas, situações de prosperidade, de saúde,
de amor, de paz, de tolerância, de fraternidade, de solidariedade, de caridade. A gente tendo essas coisas de pensamento, nós vamos receber exatamente isso. Porque a gente recebe de acordo com o que a gente diz. Porque essas ondas que eu falei, essa onda vibratória, ela vai e volta. E geralmente, quando ela volta mais potente, porque ela encontra outras ondas que estão mais no medo. A gente junta tudo, nós somos sociais, né? Aí traz tudo de volta. Né? Nós pensamos coisas boas, coisas boas na outra. Então, gente, é isso. Né? Nós temos que manter uma atitude mental, manter a nossa matéria mental sempre em alta, sempre com coisas boas. É dessa forma que nós vamos criar aquela felicidade que a gente diz, né? Estamos todos na caminho do nosso pensamento. Muita paz a todos. Bom.